Bom, em 2014, eu passei por um período muito difícil na minha vida. Estava até falando com o Bené agorinha sobre isso. Os mais próximos a mim sabem bem o que eu estou falando e muita gente também sabe. Pelo fato de Silvânia ser uma cidade pequena, e todo mundo ficou sabendo, eu tive um câncer de reto. O momento que eu fiquei sabendo que eu estava com essa doença, a primeira coisa que eu pensei que eu já estava morrendo. Pensei assim, já posso encomendar um caixão que eu já estou morrendo. Meu Deus do céu. Fiquei sabendo disso no dia que eu tinha de levar o meu filho para uma festa de aniversário lá no Flamboyant. Eu tinha que levar ele para o aniversário. E eu, dentro de um consultório, escutando ele e a minha mãe. Eu e o Marquinhos no consultório, escutando ele e minha mãe. Nossa, mas a mamãe não anda logo, vai começar o aniversário e eu não vou. E a médica abriu o exame. O doutor Éder aqui sabia o que era, só porque eu acho que ele não quis me contar. Assim, ele me poupou. Ele pediu para mim ir numa médica em Goiânia, que foi professora dele, uma proctologista. E eu fui nessa proctologista. Ela abriu o exame e falou assim, você já sabe o que você tem? Eu falei assim, não. Ela falou, você está com aneoplasia maligna. Ou, resumindo para você, um câncer de reto. Meu Deus, ela falou dessa forma? Eles falam rasgado. Nossa, meu Deus do céu. Você nunca imaginava? Não. Assim, eu não sabia se eu estava sentada, se eu ia cair, eu não sabia que... E o Marquinhos já mudou até o tom de voz. Ele falou, bom, isso aí é grave, gravíssimo ou muito grave? Ela falou assim, olha, Marquinhos, eu vou te falar uma coisa. O caso dela é grave, se fosse para um ano para frente, eu já não poderia fazer mais nada por ela. O que eu posso fazer agora? E ela falou assim, é o seguinte, vamos começar o tratamento para ontem. Aí o Marquinhos falou assim, doutora Paula, quanto que fica esse tratamento particular? Ela falou, em torno de uns 150 mil. Imagina isso há 8 anos atrás. Nossa, meu Deus. Aí a gente não sabia o que fazia. Eu vou te falar que para tudo Deus tem um propósito na vida da gente. Porque vocês não tinham caminho nenhum. Nunca ninguém adoeceu. Todo mundo saudável. Não sabia caminho de nada. Nada. Você nasce cega ali, ó. No escuro. Meu Deus do céu. Deus me colocou numa professora da Universidade Federal. Lá do UFG. Aí eu falei assim, doutora, eu não sei nem o que fazer. Ela falou pra mim assim. Falou pro Marquinhos, que eu até então eu nem falava mais. Marquinhos, me encontra dentro do Hospital das Clínicas. Não me encontra não. Vai lá com esse bilhete que eu vou escrever aqui, entrega para minha aluna que ela vai estar te esperando no 17C, lembro direitinho, no corredor 17C, área da proctologia. Você vai falar com a doutora Hélida, ela vai estar te esperando. Mas naquele mesmo dia? No mesmo dia. Ela fez esse bilhete, nós fomos pro hospital, eu nunca tinha entrado no Hospital das Clínicas, aí eu só chorava, eu não sabia fazer nada. E o Marquinhos entregou o bilhete. Como é que você contou pra sua mãe que você saiu do consultório? Você não tinha nem jeito de contar. Minha mãe estava lá, eu já saí chorando. Aí eu já abracei para ela e falei assim, mãe... Ela falou assim, eu já sei. Parece que ela já até sabia. Mãe tem um sexto sentido, eu falo isso. E o Gilles Henrique com pressa de ir pro aniversário. E eu não sabia o que eu fazia, eu não queria contar para ele, porque ele era muito novo. Ele estava com quantos anos? Na época ele estava com 8. Nossa, ele 7 para 8 anos. Não tinha não. E eu ainda levei esse menino pro aniversário ainda, deixei ele na casa de um primo meu lá, para ele ir nesse aniversário, e eu e minha mãe e o Marquinhos fomos correr atrás da batalha, porque a guerra estava acontecendo e nós tínhamos que vencer. E o tempo estava passando. Quando vocês entrou no carro, vocês falaram alguma coisa? Porque parece que eu passei uma situação semelhante com meu pai, parece que a gente não tem palavra. Eu não falava, Beto, eu só chorava. O Marquinhos falava para mim, ergue essa cabeça, você não pode ficar assim, ergue essa cabeça. Eu só chorava. Para mim, eu só acreditava que eu ia morrer, porque até então você pensava assim, hoje em dia você fala um câncer é mais normal, mas tempos atrás a pessoa não falava aquela doença ruim. Né? É verdade. E fomos pro hospital e aí eu conheci a doutora Hélida. A doutora Hélida, você vê o tanto que Deus coloca as pessoas certas na vida da gente. Ela saía do consultório, me deixava, ela e o Marquinhos ia correr atrás das coisas dentro do hospital, porque eu não tinha consulta no SUS. Eu precisava ter tido alguma consulta para mim entrar dentro do hospital. Para dar uma entrada. E eu nunca tinha consultado lá no SUS, assim. Não é que eu tenho plano de saúde, mas eu não tinha um registro. Você nunca nem tinha adoecido também? Não tinha nenhum registro lá no SUS. Eles conseguiram me colocar dentro do hospital, ela e o Marquinhos, ela corria para lá e para cá, ela falava, espera aí, Marquinhos, amanhã você volta que eu vou fazer isso e aquilo.
Nós ficamos uma semana, consegui entrar dentro do Hospital das Clínicas. Mas aí você veio para Silvânia? Vim para Silvânia. Como é que foi essa viagem de Goiânia para Silvânia? Só choro e ligar pro meu pai para contar para ele. Ligar para minha família, contar para os meninos, contar pro Cildo, contar para Giovana. A sua angústia era contar para a família naquele momento? Contar para a família. Foi um momento muito triste. Aí minha família veio, tipo assim, em 2 dias todo mundo veio para cá, para Silvânia, para ficar perto de mim, para conversar comigo, para tentar me acalmar, porque nós ficamos sem chão. Tanto eu quanto a família, todo mundo ficou sem chão. Foi um momento muito, muito difícil, muito difícil. A gente não dormia, não comia, só chorava. Todo mundo só chorava. Porque a gente tinha perdido já pessoas, amigos da gente com essa doença. Então, o que eu pensava que eu também ia morrer. Eu pensava que eu também... Teve momento assim que eu pensei assim, eu vou. E só porque eu pedi a Deus para mim não ir, porque eu não queria deixar os meus meninos. Eu não queria deixar o Júlio Henrique sozinho, porque ele ainda era muito dependente de mim. Eu pedi a Deus para segurar nas minhas mãos, para mim ser forte, mas tinha hora que eu vou te falar uma coisa. Era muito doído, foi muito sofrido. Minha família veio, eu contei. Nós começamos campanhas de oração, meus meninos, a Giovana, o Júnior, eles dobravam os joelhos todo dia, eu escutava de madrugada o choro deles clamando a Deus a minha cura. Não foi 1 ou 2 vezes. A minha mãe dobrava o joelho, toda a minha família, em Passa Quatro, minha cunhada, a Inês, minha tia, Olinda, todo mundo. Meus irmãos, Luciano, Zezinho, assim, a gente é muito unido. Nós somos poucos, mas muito unidos. Entendi. Comecei o tratamento. Consegui entrar dentro do Hospital das Clínicas, comecei o tratamento. Ela, olha, Jaqueline, nós vamos fazer o tratamento. Primeiro, nós vamos fazer uma quimioterapia. A sua quimioterapia vai tomar uma oral, não é aquela que vai cair o seu cabelo. Até então, eu ainda falei para ela, eu lembro direitinho. Eu não estou preocupada com o cabelo, doutor Paulo, eu só quero ser curada. Ela falou assim, olha, Jaqueline, eu vou te falar uma coisa. Um tumor pode ser de 10 centímetros. De 1 centímetro. Se você se entregar, você vai morrer. Ele pode ser de 10. Se você lutar contra aquilo ali, você vai vencer. Você quer vencer? Eu falei assim, tudo que eu quero, doutora. Ela falou, então ergue a cabeça e vamos trabalhar juntas. Foi uma virada de chave, porque você ouviu de uma profissional que era para ser, que é fria, por causa da profissão, isso. E ela te falar isso. E eles não escondem nada, eles falam para você é tudo rasgado. Aí eu comecei, fiz o tratamento, fui para um oncologista, comecei com um oncologista, fiz o tratamento com a Xeloda, tomei durante 4 meses eu tomando Xeloda, que é uma quimioterapia oral, eu tomava todos os dias. Dava muito efeito colateral? Um pouco, dava. Fraqueza, um mal-estar, as plaquetas caíam e eu tinha que cuidar delas, porque elas não podiam cair muito. Depois do período da quimioterapia, nós conseguimos uma vaga, a mesma médica escreveu uma carta para o Araújo Jorge para me fazer a radioterapia. Aí eu comecei a radioterapia, foram 25 sessões, onde eu ia todos os dias dirigindo. Dirigindo. Eu, minha mãe, ou eu e uma outra pessoa. Porque o Marquene estava trabalhando, eu não podia deixar ele, tirar ele do serviço todos os dias para estar comigo, né? Não. Porque quando queimou, quando eu tomei a quimioterapia, deu uma queimada, então diminuiu. Eu não sentia mais, assim, dores o quanto era antes. Sim. Deu uma amenizada na dor. Deu uma amenizada na dor. Aí eu comecei a fazer a radioterapia, que aí a radiação queimou o tumor, né? Aí a radiação fez com que o tumor regrediu. Aí fiz a ressonância. A doutora, olha, graças a Deus, o tumor só está alojado nesse lugar. Nós vamos fazer o tratamento dele. Não tem nada em lugar nenhum, no sangue, em lugar nenhum, graças a Deus. Partimos para finalização da radioterapia. Nesse momento já estava mais otimista? Porque já. Até então você já pensava que ia só morrer. Já. Aí Qual foi o momento da virada de chave? Foi essa hora que a médica falou, você falou, não vou morrer, vou lutar? Foi. Ou senão eu posso até morrer, mas eu vou lutar. Foi quando ela me falou isso. E
E quando você começa a entrar no Araújo Jorge também, você muda. Porque ali tinha pessoas ali que estavam assim, querendo estar no meu lugar, querendo estar vivendo o que eu estou vivendo. Você via coisas ali, tinha dia que a gente sentava lá e via pessoas dormindo naquelas cadeiras ali porque não tinha condições de ir embora. Perdi o ônibus porque, a minha radioterapia começou, sabe que horas? Meia-noite. O horário que eu tinha era meia-noite. Então é o seguinte, eu saía daqui de Silvânia 10 horas da noite, eu e o Marquinhos, a gente ia. Você chegava lá, tinha gente que estava lá que não tinha comido nada, Beto. Gente que vinha do Tocantins, gente que estava lá do Pará, que vinha de fora para fazer o tratamento aqui, porque era mais fácil o tratamento. Então eu comecei a ver aquilo ali e pensar assim, eu estou no paraíso. Por que eu estou questionando tanto assim, sendo que aqueles ali estão sofrendo muito mais que eu? Graças a Deus, se eu quiser comprar uma água ali fora, eu tenho dinheiro. O carro está aqui na porta para levar a gente para ir para casa. Se eu quiser comer alguma coisa, eu tenho condições de comer. Você está perto de casa. Agora, e esses aqui? Não foi fácil. Fiz, então, a quimioterapia, a radioterapia, terminei todo o tratamento. Vamos fazer a sua cirurgia. Minha cirurgia foi no dia 26 de setembro de 2014. Foi quase 1 ano de tratamento. Mas antes você chegou a perder o cabelo? Não. Você não perdeu o cabelo? Não perdi. Mas você não se importava? Também não. Eu queria ser curada, eu queria sair daquilo ali, eu queria me livrar daquele tumor, eu queria me livrar da dor do tumor, porque quando terminou a sessão de quimio e de rádio, eu comecei a sentir dor de novo. Aí ela falou, não, é normal, porque assim, aí você parou com o tratamento, ele veio, mas ele secou bastante, agora fez a ressonância, viu que ele secou bastante. Depois que ele secou, vamos fazer a cirurgia. Sim. Beto, minha cirurgia foi de 8 horas de duração. O momento mais triste que eu recordo foi quando o maqueiro me buscou. Aí eu fui de cadeira de rodas, que eu olhei para trás para entrar para o centro cirúrgico, estava minha família, o Marquênio, a Giovana, o Júnior e minha mãe. Eu não sabia se era a última vez que eu ia estar vendo eles, se eu ia voltar. Eu olhei e pensava assim, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar, porque eu tô deixando uma família ali que eu tenho que ser forte para me voltar. Se eu mostrar para eles que eu tô frágil, fraca... E lembra da fala da doutora. Da doutora, que eu tinha que lutar. Você tinha que lutar. Fui sabendo de tudo, fui sabendo que eu ia acordar... Era uma cirurgia de grande risco. Grande risco. E eles falam para você, é uma cirurgia de grande risco e você vai acordar dentro de uma sala de UTI. Pelo fato do tamanho da sua cirurgia. Tá bom. Aí passou-se o tempo, eu acordei à tardezinha, uma enfermeira do meu lado esquerdo e o anestesista do lado direito. Me acordando, Jaqueline, eu acordei. Aí ele falou, a enfermeira falou pra mim assim... No período que você estava anestesiada, você teve algum sonho? Você tem alguma lembrança? A única coisa que eu tenho em mente é a música do Fernandinho, Deus tem o melhor pra mim. A única coisa. Me parece que eu escutava essa música. Deus tem o melhor pra mim. A única coisa. Beto, a enfermeira falou pra mim assim, Jaqueline, eu não entendo. Uma cirurgia desse tamanho era pra você estar indo... até então eu acordei achando que eu estava na UTI. Eu estava no centro, num quarto de recuperação, numa sala de recuperação. Uma semi-intensiva, talvez. Aí ela falou pra mim, você tá indo pro seu quarto. Eu falei, mas aqui não é UTI? Ela falou assim, não, eu não entendo, porque todo mundo que faz um tipo de cirurgia desse porte, vai pra UTI, você está indo pro quarto. Eu falei pra ela, bem firme, eu sou filha do rei. Aí ela deu uma risadinha, como se eu acho que ela pensou que eu tava ainda anestesiada, né? Tá variando. Aí eu falei pra ela assim, eu sou filha do rei. Aí ela falou assim, então vamos embora, vamos pro quarto. O médico falou pra mim assim, Jaqueline, eu também não entendo. Você tá indo pro quarto, a gente tinha preparado a UTI pra você, porque uma cirurgia desse tamanho, já tava tudo programado, você ia acordar na UTI, mas você tá indo pro quarto, a cirurgia foi um sucesso. E meu tipo de cirurgia, eu fui a segunda no estado a fazer esse tipo. Pra mim não usar uma bolsa de colostomia externa, por que a minha cirurgia demorou tanto? Cortou-se onde estava o problema ali. Ele deu uma ulceração, cortou. Construí uma bolsa de colostomia com os meus próprios órgãos.
Ah, tá. Eu fui a segunda do estado. A professora, veio professores de fora, parece que, se eu não me engano, foi do Pará. Veio 2 professores de fora para fazer esse tipo de cirurgia. Eles, nós vamos tentar fazer em você esse tipo de cirurgia, se não der certo, a gente reverte e põe a bolsa de colostomia externa. Mas nós vamos fazer de tudo para que dê certo para você fazer uso da colostomia interna. É assim, eu não estava preocupada com estética. A todo momento eu queria ser curada. Todo momento estava que eu pensando na prezava, sua sobrevivência. Só isso. Lógico que aí quando ela falou assim, eu pensava, não, já deu tudo certo, e fui otimista até o último dia. Deu certo, fez a cirurgia, fiquei no hospital 1 semana. Fui para tinha que ficar em Goiânia, não podia vir para Silvânia porque corria o risco de ter infecção. Uhum. Aí me deu febre no 8º dia. Eu estava o Ricardo arrumou para a gente ficar no apartamento do Cláudio, lá em Goiânia. Outras pessoas que a gente deve favor pro resto da vida, pro Cláudio, pra dona Eva e pro Ricardo que conseguiu esse espaço para nós. Voltei pro hospital, voltei pro centro cirúrgico, tive que fazer lavagem, tive que fazer tomografia para ver se a infecção só estava no lugar ou se estava passando para algum outro lugar. Graças a Deus a infecção só estava ali naquele lugar. Que era um tanto quanto até esperada, né? Era esperada. Pelo tamanho da cirurgia. Isso, pelo tamanho. E elas mesmas falaram, por isso que a gente não deixou você embora pro interior. Uhum. Fiquei totalmente dependente de uma pessoa, que no caso foi minha mãe, que dormiu quase 60 dias numa cadeira de fio. Ela com problema no joelho, ela nunca deixou... Só nos últimos dias, assim, quando eu já estava recuperando, meu abdômen ficou com 45 pontos, Nossa. Que ela deixou uma pessoa ficar no lugar dela, assim, umas 3 vezes só. Já bem no último. E ela falava assim, Beto, que ela via anjos sobre a minha cama. Ela falava assim que ela via anjos voando, ela via a mão do Senhor Jesus ali cuidando de mim. E estava. Estava, todo momento. E usei fralda descartável. Fiquei totalmente dependente dela. Ela tinha que me pegar, me levar para o banheiro. Eu tenho uma pessoa que Deus colocou mais essa pessoa na nossa vida, no quarto, que ela chama Nilva. Ela mora em Piranhas, Goiás. A minha cama ficava onde eu estou aqui, a dela onde está a Vitória. Ela falava assim, Dona Rosa, vamos colocar a Jaqueline na cadeira para dar banho nela. Eles me colocavam, tinha dia que eu desmaiava nessa cadeira de banho, elas me pegavam, voltava para a cama, tinha que trocar a fralda, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia me levantar. As duas pegavam, uma nas costas, a outra no braço, me levantava, me colocava sentada para me dar a volta no corredor, porque eu tinha que ficar circulando, porque eu não podia ficar muito tempo parada. Já no segundo dia, as médicas, não, ela tem que andar. Como que eu tenho que andar? Não dou conta, não. Ela, dá. E minha mãe, dá, minha filha, eu tô segurando aqui, Jesus tá de lá, vambora. E assim foi, Beto, nosso período no Hospital das Clínicas. O que era seu sentimento nesse momento? Porque já o desespero inicial passou, existia uma esperança, você passou por um verdadeiro milagre, mas como que era? Porque o sofrimento era intenso. A partir do momento quando você tem um sofrimento, o seu prisma de ver aquilo muda. É o seguinte, teve dia ali, Beto, naquela cama, que eu pensava assim que eu não ia sair de lá. Quando deu uma infecção que foi preciso de eu voltar para o hospital de novo, esse foi o período mais crítico. Eu fiquei com medo. Eu pensei assim, nossa, saí daqui, voltei para cá, será que eu vou sair de novo? E eu queria ver os meninos. Eu tive que ver eu desci de cadeira de rodas lá para a pracinha, tinha uma pracinha lá, nós descemos, eu fui lá, vi os meninos. Eu olhei para eles assim, eu não aguentei ficar com eles, eu tive que subir de novo. Fraqueza. Muita fraqueza. Só porque eu pensava, ao mesmo tempo, eu pensava assim, gente, eu preciso sair daqui, eu não vou me entregar, eu vou vencer. Você nunca pensou em desistir? Nunca. Nunca. Nem naquele sofrimento mais intenso, eu não aguento mais, eu quero ir embora, não quero ficar. As meninas chegavam lá, porque como é um hospital de faculdade, todo dia chegava a médica com um monte de alunos. Uhum. Aí eles iam perguntar, fazer as perguntas, e eu falava assim, essa aqui você tem que... Escuta ela, olha isso aqui.
passou por tudo e olha a carinha dessa menina aqui. Quem vê isso aqui fala que já passou por isso e aquilo outro e lia o prontuário. Não, eu não acredito. Ela passou por isso e aquilo outro. Então, assim, me dava mais ânimo, sabe? Mais ânimo. Nós fizemos tanta amizade com as médicas, com as enfermeiras, que quando eu vim embora, que eu recebi alta de verdade, que eu pude vir para Silvânia, nós levamos um bolo, levamos uma torta, levamos salgado, fomos comemorar com os médicos e com as enfermeiras do centro cirúrgico, onde eu fiquei por esse período, tanto que nós fizemos amizade com esse pessoal. Até hoje, quando eu encontro com uma delas, elas perguntam pela minha mãe, porque eles lembram direitinho que jeito que a minha mãe ficava lá no hospital. E depois passou essa fase difícil, vim embora para Silvânia, tive que ficar indo de semana em semana, 15 em 15 dias. A cirurgia foi em setembro, em janeiro... Quando você chegou na sua casa, o que você pensava? Alegria. Eu chorava de alegria. Você pensava que você tinha vencido? Eu pensava. Eu tinha certeza. Eu tinha certeza que Deus tinha tinha segurado nas minhas mãos a todo momento mesmo e que eu tinha recebido um milagre, porque eu sou um milagre. Dona Reni, mas voltando à questão da educação, a senhora passou por muitas dificuldades porque a educação ela vai se reinventando. À medida que a cultura do povo vai mudando, a senhora, o educador tem que se moldar junto. Qual foi a maior dificuldade, assim, porque a senhora aposentou por tempo de serviço? Tempo de serviço. Então a senhora viu muitas mudanças. A regente de classe e o período que eu fui diretora considerava de classe, aí aposentou com 25 anos, né? Uhum. Agora, eu aposentei com 30, porque 36 meses, porque eu fui bibliotecária e aí averbei, né? Contou o tempo. E aí, eu comecei 40 horas, aí tinha um período, assim, pra gente cumprir o tempo, né? Mas você sabe que eu não tive muita dificuldade. Não teve dificuldade, não? Não. É porque tem alguns educadores que ele tem uma certa dificuldade em se reinventar. Eu vejo assim, que educador, principalmente professor, ele é como é que eu vou dizer? É um exemplo. Nessa pandemia, mais do que nunca. Né? Mais do que nunca. Mais do que nunca se reinventaram. Eu admiro rápido, demais. Rápido. Mexer com internet, gravar vídeo e tal. E as criancinhas aceitavam, né? Pois Fala as criancinhas dos pequenininhos. Justamente. Tudo aprendendo direitinho, né? Justamente. E a distância. Porque no tempo nós tinha que segurar na mão, né? Para escrever, tinha que carimbar para escrever Mas a distância. Hoje tem ferramentas. Na época suas não tinha. Eu tô querendo dizer isso, assim. Hoje qualquer smartphone que você pega aí, você fala com o mundo, você tá... E a criança já vai longe, né? Justamente. Mas assim, teve as dificuldades, né? Porque assim, por exemplo, material didático era muito difícil, a gente tinha que comprar, tinha, né, que fazer, se bem que as escolas eram muito munidas, né? Mas muita coisa. Igual eu dava aula à noite, no período seu, esse foi o período bem sacrificante. E era o livro só do professor, né? Uhum. E às vezes emprestavam uns livros lá, mas não era o livro básico, não era. Então a gente tinha que fazer o planejamento, tinha que passar no mimeógrafo os trabalhos, as provas. Levar para corrigir. A Edinha foi minha aluna na 8ª série. Foi? Minha aluna e assim... Moisés Santana? Foi na época à que noite, ela sofreu acidente? Foi, já estava na cadeira de roda. Foi um movimento muito bonito, né? Porque os amigos que obrigou ela a voltar. Todo mundo uniu e ajudou, né? Mas ela também muito esforçada, muito inteligente, né? Muito esforçada. E aí a gente tinha que passar no mimeógrafo os trabalhos, as provas, né? Pedir os meninos, reunia e comprar o papel Chamex, né? Quase não vinha. E assim, nesse período, e aí até hoje os alunos encontram comigo e falam assim: nossa, dona Reni, mas a senhora enchia o quadro, hein? Era uma agonia. Quando o professor enchia o quadro, era uma agonia. Eu lembro. Aí eu falei, mas paciência, porque vocês não tinham livro. Mas muitas vezes eu passava no meu office e distribuía os trabalhos.
né? Porque era geografia, história e português. Eu dava. Obrigada, viu? E aí eu fico rindo deles, né? Porque eles sacrificados, né? E eu tinha dó. As professoras que vieram aqui, os professores, que veio homens também, fala que o mais gratificante é o reconhecimento do aluno depois que ele deixa a escola. Pois é verdade que é isso? É o que eu acho. Que a Nossa, Alcimere, quando ela sinto... contou uma história uma vez, ela foi numa padaria, aí ela chegou lá e tal, e foi atendida por uma moça e tal. Aí ela chegou e falou assim: você sabia que você foi minha professora? Quando ela falou, ela via os olhos dela brilhando, parece que os olhos dela, ela falou assim: é isso que vale a pena. É realmente essa emoção? Onde que a gente estava? Lá no hospital, onde você foi atendido, que o cara chegou, o rapaz chegou? Não, aqui no centro clínico agora. O filho do João, né? Eles falam João Curiano. Chegou e falou assim: a senhora foi minha professora. E todo satisfeito, sabe? Nossa, eu ganhei o dia. É legal, parece que é muito legal, né? Todo professor se emociona quando fala isso. Né? Agora, o mais emocionante o Guto foi jogar futebol e esse dedo dele virou com a bola, quebrou. E aí ele levei para Goiânia, né? Ele foi operado. E aí fui na farmácia, o dia que ele teve alta, na farmácia comprar um remédio para ele. E aí chegou lá, o rapaz foi estacionar o carro e o rapaz falou assim: nossa, dona Renice, ela foi minha professora lá em Goiânia, no pré. E ele que tomava conta do estacionamento. De pegar o dinheiro, cobrar, né? Aí eu conversei com ele, mas francamente eu não estava lembrando. O aluno do pré. Não tem como. Ele lembrou de mim, né? E eu fiquei assim, mas aí depois que eu voltei, eu perguntei o nome dele tudo. Fui correndo na farmácia e comprei os remédios e voltei. Aí tinha uma senhora lá, não sei se é das donas, falou: ele está emocionadíssimo de ter visto a senhora. Gente, eu falei: eu tô mais orgulhosa ainda porque ele me conhecer. Tá vendo? Marcou, né, realmente. Depois de tanto tempo. Aí ele nem cobrou. Deco Correia. Uai, Felisberto? Cidadinha. Eu não sabia. Pois é. Por que o apelido Deco, então? Eu não sabia. É uma informação nova. O apelido também porque eu não sei, mas Felisberto é por causa do avô. Avô dele. Inclusive, o Tonho do Deco era irmão do meu avô, Quintiliano Correia. Morava de esquina, quase de esquina um com o outro, ali no São Sebastião. Sempre foi daquele jeito lá? Não, era muito diferente, né? Na época era bem diferente. A casa tinha só umas 8, 10 casas naquela época, de nós meninos, que era companheiro do seus tios, né? Seus tios e seu pai. Certo. Que era o Zé, o Tião, o Tonho, que não era bem certo, mas era meu amigo. Custoso Tonho. E o... Foi? Tonho, não brincar que chama Tonho Coco. Tonho Coco, né? Porque o apelido dele Tonho Coco. Rapaz, não podia falar. Não, mas nós não falávamos de apelido dele, eu brigava à toa, né? Ele brigava à toa. Mas então ele era muito meu amigo. E o seu pai também, embora mais novo, né? Mas como até companheiro de bola também, jogamos no São Sebastião lá muito tempo. Então você foi jogador do famoso São Sebastião Esporte Clube? Fomos jogador do São Sebastião. Campeão da década de 70, né? Foi várias vezes campeão aí do campeonato silvaniense. Não, os campeonatos eu não cheguei a participar, mas esses jogos amistosos, eles me pegavam, né? Quando não tinha jogo daquele tempo era o Operário, que eu jogava, né? Do Operário. Até teve uma vez que nós fomos lá na posse, foi eu com o Pai Rui, Tonheco e Manessola, jogando pelo São Sebastião. Chegamos lá, eles não queriam jogar, porque eles tinham pegado a seleção de Silvânia. Deu fazer para nós
Que ele não queria machucar. É. Falou, depois pra entrar aqui, vou machucar. Não, não é. Deu pra fazer foi nós convencer a turma pra jogar com nós. Assim mesmo, nós ganhamos 5-0, né? Mas nós jogamos, marcamos 5 gols e maneirou também pra não... Porque senão ficava chato, né? Vocês foram lá visitar. E o campo do São Sebastião era ali abaixo onde aliás, do lado onde era a creche. Hoje virou o loteamento das Oliveiras. Era. Sempre foi lá? Não, tinha. Depois ele teve atrás da igreja, lá de cima da igreja ali também, onde é o barracão da igreja. Sei. Ele teve uma época que ele era ali também, sabe? Boa ideia. Porque tem, debaixo do barraco da igreja tem um campinho, mas é pequeno, não dá pra... Não, esse nós nunca... Esse é pequeno. Mas sempre foi aquele campo, porque eu lembro que passar lá era um chão batido. Não tinha grama, não tinha nada. Tinha às vezes uma saroba no meio dele lá. Naquele tempo nem o daqui não tinha grama, né? Não tinha não? Não. Nós jogava era no careca mesmo. Careca. E diz que era uma farra danada, né? Eu lembro que meu pai quebrou a perna uma vez nesse campo de São Sebastião. Você tava lá? Não, nessa vez não tava. Porque meu pai ele era meio encapetado, né? Ele era meio de bra, né? Aí parece que ele deu uma meia-lua no rapaz e andou brincando com ele. E ele foi por detrás e quebrou o fêmur do meu pai. Até eu lembro que ele de bravo ele perguntava pro cara assim, gostou? Foi o que aconteceu. Aí ele driblou o cara e brincou com o cara e o cara não levou na esportiva não. E aí deu um carrinho nele. Quebrou a perna dele. Sofreu. Acho que já tinha meus irmãos, acho que não tinha eu. Mas sofreu pra caramba, lá nesse campo. Aí por isso que eu perguntei, porque se caísse ali, ralava até o cabelo da cabeça, porque não tinha grama, não tinha nada. E o pessoal antigamente não tinha dessa não, quando entrava no jogo era pra ganhar mesmo, né? Ou que seja na bola, ou que seja no tapa, mas resolvia, né, Toninho Deca? Mas nós não era muito de brigar não, não, né? Mesmo era da bola mesmo. Na época era o time do São Sebastião, o Operário, já tinha o time do Baú? Não tinha o time Baú, não. O Silvânia era só o Operário e o América, né? América. E tinha aí o João de Deus, o Macaco, na época do seu Pedrinho capaz lá no Macaco, né? Mas era uma diferença muito grande dos times da roça daquela época, né? O que era a diferença? De técnica, né? Eles eram mais na raça. Não tinha técnica, não treinava muito, não. Preparo físico também, eles tinham bem menos que a gente, né? É engraçado, a gente pensava até que era o contrário, né? O pessoal da roça mais trabalha serviço pesado, anda mais, era para estar mais preparado. E já tinha o campeonato Dona Tunica naquela época? Não, naquela época que eu jogava mesmo não. Depois que, da época do Toninho que criou esse campeonato, mas já pelo menos eu já tinha parado de... Tinha pendurado a chuteira. Qual que eram os campeonatos que você disputava na época? Na época que era quase só amistoso, né? Era só amistoso, não tinha os campeonatos organizados, não? Teve um campeonato de Anápolis, uns 2 anos, já no final também, mas aí eu já não participava mais também, né? Que eu lembro que era uma diversão, que o pessoal ia na carroceria de caminhão, caminhonete, ia pras roças e era uma alegria. Eu, pelo menos, conhecia essa cidade aqui, Corumbá, Lusiânia, Arizona, Bela Vista, tudo na carroceria de caminhão, né? No jogo de bola. E a gente custeava todas as despesas, né? Era tudo por conta do time, não tinha esse negócio do poder público, não participava de nada. Cada um fazia o rateio ali, rachava o frete, pagava a taxa do juiz, ou o juiz não cobrava naquela época? Nessa época não tinha taxa do juiz não, né? Certo. Mas é bacana. E o projeto Bombeiro Mirim foi um desses estreitamentos dos quartéis com a sociedade. Uma jogada de marketing incrível. O comandante da época foi em 2000, nem era bombeiro. O primeiro Bombeiro Mirim que teve no estado de Goiás foi em 2000. Já tem 22 anos de projeto. Eu falo assim, rapaz, o cara que pensou nisso dentro da corporação é um cara muito esperto. Porque aproximou a população dos quartéis. Hoje, uma coisa que a gente faz muito, e até eu abro as portas assim... meu filho ama bombeiro, o aniversário dele é tal dia. O que o senhor pode fazer? Eu falo assim, vamos fazer assim. A gente faz isso. Se alguém estiver me escutando e já foi contemplado com isso, eu falo assim, não, leva o bolo lá pro quartel.
nós vamos descer com o bolo do seu filho dentro da viatura. Vamos chegar lá na porta da casa dele com o bolo. Pá, meus meninos faz festa, os meninos adoram. Nossa, que legal. A gente tá com essa ideia, sabe? Sempre teve. Eu mesmo, que esse perfil que você falou de... É um militarismo mais moderno, né? Mais novo, de tentar trazer as pessoas para próximo da instituição. Eu mesmo, eu topo com os caras falam assim, não, meu menino gosta mais de bombeiro. Eu falei, rapaz, leva lá no quartel, nós vamos botar capacete, colocar capa. Já vi várias vezes. Eu vi o Matheus da Alba esses dias, foi lá e tal. Liga eu falei, sirene, eu dou volta com ele, põe no caminhão, vai lá, leva esse menino até lá no trem e volta, toca a sirene. O menino, aquilo é marcante pra criança. Marcante pra criança e pra toda a sociedade, porque ali tira uma foto, posa, fala, caramba, eles são abertos. Dia das Crianças mesmo, antes da pandemia, o último Dia das Crianças que teve foi em 2019, né, outubro de 2019. Rapaz, mas nós tivemos uma visitação de mais ou menos 5 escolas lá no quartel. Eu lembro que eu tive que agendar o horário para os meninos não topar, porque senão não cabia todo mundo dentro da viatura. Então agora que eu falei assim, vai, todo mundo entra no caminhão, mas entrou mais ou menos 15 meninos dentro do caminhão. Parecia que esse carro de palhaço assim de circo, vai saindo gente. Aqui tanto de menino lá dentro assim, e ligava a sirene, menino espremido na janela, adorando aquilo ali, entendeu? Então a gente tá tentando trazer a população. E tem que gerar essa cumplicidade da sociedade com a corporação. Porque, por exemplo, Silvânia é prova disso. A corporação por si só, ela não vence. É necessária a comunidade estar em comum com a corporação. Ah, é bom demais. E aqui em Silvânia, já por ter essa característica do pessoal ser muito receptivo, né? Então essa aproximação foi muito mais fácil. E eu sou um defensor disso. Eu sou assim, gente, vai lá no quartel, vamos conversar. Evento, Beto, um dia que você me mandou mensagem falando, você pode ir lá, vou. Se você falar assim, ó, eu tô fazendo um evento assim da empresa tal, se couber o bombeiro lá, eu faço de tudo para representar, se não puder eu mando. Eu sempre gosto da corporação tá presente nessas... As chegadas do Papai Noel com carro de bombeiro é algo lindo, né? É muito emocionante, Hoje a gente já expandiu isso para muita cidade aqui em volta. Eu sei que o prefeito de Gameleira me ligou, já tem 2 anos que a gente carrega o Papai Noel para lá. Aqui em Silvânia também, ano passado a gente fez. Nos governos anteriores também a gente já fez isso em Leopoldo. E o pessoal adora. E eu boto maior pilha pra não, liga que a gente dá um jeito aqui, vai. Aquele mesa tenista, o Iranildo, no dia que ele chegou, trouxe medalha. Aí me perguntaram se ele poderia ser homenageado e passear com ele em cima do caminhão. Pode. Eu tava lá. O cara merece o respeito. A gente carregou ele em cima do caminhão de bombeiro e foi andando nas ruas, sabe? E legal isso. Eu tento aproximar. Eu tento a corporação da população, porque é isso. O bombeiro, para mim, eu enquanto comandante Silvânia, eu vejo a corporação e a sociedade nessa interação. E eu trabalho e vou continuar trabalhando para que isso sempre aconteça. E eu te dou os parabéns. Acho que é fundamental essa interação, porque o que acontece? Se você tem uma instituição, porque o Corpo Bombeiro é uma instituição popular, porque então ela tem que ser popular, as pessoas têm que ter aquele envolvimento. Um grande mutirão, Deus abençoe que não, há um incêndio, todo mundo vai continuar ajudando. Continua. Precisar de alguma certidão, alguma coisa, bombeiro, todo mundo vai ajudar. E assim, esse jeito peculiar da cidade do interior começa a agir também na corporação. E é bom demais, Beto. É bom demais. E assim, a gente como particular na história, poxa, a gente tem que deixar um legado na vida das pessoas. Tem. A gente tem que deixar um legado. A gente só não pode passar na vida ou no local que você trabalha. Eu penso o seguinte, sem querer aparecer, não, é você ser lembrado de algo bom que você fez. Justamente. É uma concepção que eu tenho na minha cabeça. Eu comentei que eu trabalhei 2 anos em Tubiara. Deixei muitos amigos lá, fiz muitos amigos na cidade. Eu sempre me dei muito bem com a imprensa. Eu sempre gostei de falar, eu não tenho dificuldade com câmera, com microfone. E eu lembro que o pessoal da rádio lá de Tubiara, me falha a memória o nome da rádio. Rádio lá. Paranaíba. Isso, eu gravo pra eles lá. Tem um senhor, eu quero conversar com o nome dele, ele tem a cabeça branca, cabelo ondulado. E eu gostava muito de conversar com ele. E aí todo dia cedo, ele pegava o carrinho e ia lá pra dentro do quartel de Tubiara. E a gente fazia tipo uma resenha das ocorrências, porque lá é uma cidade maior, então lá dá muito fluxo de ocorrência, né? Sim. E aí o comandante na época de lá, o coronel Carossi, falou, Bandeira, você não tem problema com o microfone? Então, porque tem cara que corta o microfone, né? E tal. Eu falei, não, eu não vejo problema disso. Então você que vai fazer aí a resenha das ocorrências do dia anterior na manhã.
E aí eu fiz amizade com o pessoal da imprensa lá, eu gostei demais, deixei saudade. Então, assim, eu sinto muita saudade deles. Eu penso o seguinte, a gente tem que deixar algo de bom. Claro. Eu acho que é isso que eterniza a pessoa no mundo. É você passar e deixar algo seu de bom na vida naquele local, na vida daquela pessoa. E eu vejo o bombeiro dessa forma. Sim. Sou cheio de falha, Beto. Tem meus momentos de raiva, tem meus estresses. Todo mundo tem. Mas, assim, uma coisa que eu penso na vida é você passar e deixar algo de bom. Ser lembrado por alguma coisa boa que você fez. O Mário Sérgio Cortella, ele fala numa palestra incrível que ele faz, a melhor palestra que eu já ouvi na vida, que ele fala que você só vai morrer quando alguém não lembrar de você. Porque se a pessoa lembrar de você, você está vivo naquela pessoa. Vivo. Então você não morreu. A forma de você se eternizar, né? É uma palavra muito longa, né? Eternizar. Mas, assim, é isso. É você deixar algo de lembrança. Sabe? Eu penso assim, daqui 10, 15 anos, acaba que a gente tem que mudar daqui, né? Vai evoluindo, questão de comando. Mas eu vim aqui em Silvânia e visitar os amigos que foi feito aqui, que foi, né? É chegar e ver o quartel expandindo, topar com vocês assim e ver que vocês estão bem. Falar, não, Bandeira, tá, você errar minha patente, né? Eu já sou um coronel David, você falar assim, o Capitão Bandeira deu, o Tenente Bandeira. Não, eu já sou coronel, Beto. Não, dá coronel, por favor. Por favor, Beto. Então, sim, eu acho que a gente tem que passar e deixar algo de bom. Verdade. É uma coisa que eu tento levar pra minha vida.